A Páscoa tá chegando e com ela um monte de chocolate e o desespero de acabar descontrolando com a comida de novo, de acabar comendo muito mais do que devia, dos quilos a mais, das espinhas no rosto. Eu sei. Se você quer entender como que você pode aproveitar a Páscoa ou qualquer outra ocasião que seja, que você quer comer alguma coisa gostosa, que você realmente sente prazer em comer, mas sem estragar seus resultados, sem descontrolar com a comida, sem fazer disso uma grande dor, um grande sofrimento na sua vida, fica aqui nesse vídeo porque eu vou te explicar como é que você vai chutar o balde com consciência, com elegância. Eu sou Cássia Milani, sou terapeuta alimentar e técnica de nutrição, e nesse canal aqui eu vou te explicar, vou te ensinar e te mostrar como que você vai vencer o descontrole com a comida, para que você consiga emagrecer com mais leveza, para que você faça as pazes com o seu corpo, com a comida e consigo mesma. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue aqui o canal, deixa o like neste vídeo e compartilhe com mais pessoas que precisam ouvir isso aqui também. Olha, o primeiro princípio de todos não é sobre não comer, é sobre você planejar a chutada de balde, entende? Muito do pensamento compulsivo que leva as pessoas a exageros, ele surge dessa ideia de que você tem que ter uma dieta, uma alimentação perfeita. De que você não pode comer nunca, de que você nunca mais vai comer açúcar, de que você nunca mais vai comer isso, aquilo, e que isso tem que estar totalmente fora da sua vida. Só que não é assim. Para a grande maioria das pessoas isso não funciona. Então, você tem que ter consciência de que sim, em alguns momentos, em algumas situações, você vai sim comer certos alimentos que são considerados não saudáveis, e que se você fizer isso com consciência, com presença e com a estratégia correta, isso não vai prejudicar seus resultados, tá? Então, acho que o ponto principal aqui desse vídeo é acalma o coração. Você não vai pôr tudo a perder. Você não vai estragar as coisas, porque muito também de um outro pensamento compulsivo, eu vou até fazer um vídeo só sobre pensamentos compulsivos aqui no canal, porque é algo muito presente, né? Foi presente pra mim, que eu já tive compulsão, e é presente pra muitas pessoas com quem eu converso, sabe? Então, esse de, eu nunca mais vou comer isso, né? É a minha despedida, é a última vez em que eu vou comer, depois disso eu nunca mais vou comer, então eu tenho que aproveitar. Tudo isso faz com que você exagere na comida, mas é óbvio que não vai ser a última vez, você não vai ter só mais essa Páscoa, ou só mais um Natal, só mais um Ano Novo, só mais um aniversário. Você, se Deus quiser, vai viver muito tempo ainda. Então você vai passar por situações onde você vai estar num ambiente em que vai ter chocolate, que vai ter doce, em que vai ter álcool, em que vai ter pizza, em que vai ter panetone e várias outras comidas que as pessoas por aí dizem que não pode, né? É quase um crime comer o negócio, né? Então você precisa estar preparada, consciente de como que você vai comer essas coisas que são gostosas sem prejudicar seus resultados. Então vamos lá. O passo número 1 e o mais importante de todos é tire os pensamentos compulsivos da sua vida. Esse passo ele é muito importante porque a gente aprende a ter uma relação muito conturbada com a comida desde muito novinhas, principalmente para as meninas, né, para as mulheres que têm essa pressão estética, essa questão de cuidar do corpo e ser muito magrinha. Pelo menos comigo foi assim por muito tempo. Eu sou eu sou uma mulher grande, assim, não muito grande, mas eu sempre fui mais alta do que as minhas amigas na escola, eu sempre fui alta, né? Ombros grandes, expressão grande, então eu queria me encolher, entende? Eu queria ficar pequena, eu queria ser fininha, eu queria ser magrinha, para ser mais parecida com as amigas que eu tinha na escola, né? Porque elas eram todas delicadinhas, todas petias, assim, todas fofinhas. E eu não, eu era quase com armário, parecia um segurança do lado dela, sabe? Então eu cresci meio que com essas influências de, nossa, eu preciso pensar em coisas para eu ficar menor, para eu ficar pequena, para eu ficar magrinha. E então essa pressão ela existe de verdade, né? Principalmente pra gente. Então, enfim, caí em todas as dietas que vocês podem imaginar. Dieta da proteína, dieta do não sei o que, fiz muito jejum. E eu vivia muito com esse pensamento de, nossa, eu vou comer essa paçoca aqui, vai ser a última paçoca que eu vou comer na minha vida.
e depois eu vou parar de comer paçoca, eu vou parar de comer açúcar, assim, tipo, acabou, nunca mais vou comer e essa é a minha despedida. Esse pensamento de é a última vez, eu acho que foi o pensamento compulsivo que eu mais tive, principalmente depois que eu comecei o técnico em nutrição, né, que eu fiz o curso técnico e tal, comecei a estudar sobre nutrição em 2018, e quanto mais eu estudava, pior ficava, né, porque eu começava a entender o que o açúcar faz no corpo, etc. E eu me sentia pior quando as crises aconteciam, né? Quanto mais eu estudava, pior ficavam as crises, sabe? E esse pensamento de a última vez é o que mais me prendeu nesse processo compulsivo. Então, se você tem esse pensamento, entenda, não vai ser a última vez que você vai comer o negócio. Entenda isso, porque isso vai fazer com que você não se despeça do alimento, para que você não se despeça da comida. E isso faz com que você não se desespere, porque não vai ser mais um negócio escasso. Quando a gente tem um pensamento de escassez, tipo, nossa, eu só posso comer isso agora, ou é a minha última vez comendo, nunca mais vou comer isso daqui, você sente um desespero de querer comer o negócio, né, sabe, loucamente, e você acaba exagerando. Então, quando você tem uma mentalidade do tipo, ok, eu tenho uma oportunidade aqui para comer, mas não vai ser a única oportunidade, vão ter muitas oportunidades pela frente, isso faz com que você não se desespere para comer o mundo. Você consegue muito bem comer um pedaço ou uma porção sem ter essa ânsia, esse desespero de querer comer mais. Esse é o primeiro pensamento compulsivo que você precisa tirar, para que você consiga elaborar uma estratégia para chutar o balde com elegância. Um outro pensamento, né, é o já que. Nossa, esse é difícil. Já que eu comi um pedaço, vou comer o resto. Já que eu tô aqui, né, vou comer então tudo. Já que me disseram que tem que comer negócio, vou comer até não aguentar mais. Já que é Páscoa, vou comer todo o chocolate do universo, porque tem licença poética para comer chocolate na Páscoa. Esse tipo de situação é uma situação muito danosa. Você não vai conseguir se livrar da compulsão alimentar enquanto você não tirar essa associação de circunstância com a comida. Então, já que alguma coisa, então outra coisa. Isso daqui é sério. A gente associa a comida com circunstâncias, com contextos, com emoções, com pessoas. Esse vínculo entre a comida e alguma outra coisa faz com que esse já que aconteça, né? A gente pensa nesse já que. É muito comum em pessoas compulsivas quando ela começa a comer um negocinho, porque o compulsivo, né? A cabeça da pessoa compulsiva por comida que descontrola com a comida e tal, que tem essa mentalidade de dieta, que eu já gravei um vídeo aqui sobre essa mentalidade de louca de dieta, e eu acho que dá até pra gravar mais alguns sobre isso, porque, gente, como a gente perde quando a gente tem essa mentalidade. É muito, muito, muito danosa. Mas, enfim, quando a gente pensa muito em dieta, né, a gente fica muito preso no que deveria ser, né, no ideal do que deveria ser. Eu, enquanto estudante de nutrição, enquanto profissional de saúde da área de nutrição, né, é muito fácil cair, né, nas neuras, assim, nas ideias das diretrizes oficiais de que você não pode comer gordura saturada. Tipo, meu Deus, se você comer gordura saturada, você vai infartar, sabe? E aí você fica desesperado para você evitar a todo custo os alimentos que são ruins. E aí, quando você come um pedacinho, parece que você pôs tudo a perder. Então a pessoa fala, já que tá tudo cagado, né? O que é mais um peidinho, digamos assim, sabe? Então ela vai lá e come tudo, o mundo inteiro. E é mais um momento em que ela se descontrola com a comida. É mais um pensamento sabotador compulsivo. Outro pensamento que você tem que eliminar, né? O segundo é o começo ou essa mentalidade de tentar compensar. Você vai tentar compensar com o jejum, ou você vai tentar compensar com mais restrição depois, ou com mais exercício. Ou enfim, então é muito ligado com esse do segundo ao começo, né? Então, tipo, como sábado e domingo para tentar, tipo assim, magicamente eu vou acordar na segunda-feira, a fadinha do emagrecimento vai botar um pauzinho na minha cabeça que vai mudar meus pensamentos e magicamente eu vou acordar na segunda-feira e vou fazer tudo certo. Confia. Confia. Então, tá muito ligado com essa ideia de tentar compensar as coisas
Quando você come um alimento, você não pode comer esse alimento com esse sentimento de culpa, como se ele fosse um grande erro que você vai ter que consertar depois. Para que você consiga chutar o balde com elegância, com organização, com consciência, a comida ela não pode ter essa conotação de culpa, de erro, é como se eu estivesse errando comendo. Porque, gente, pelo amor de Deus, vocês acham mesmo que eu vou comer um bolo da Sodier achando que eu tô fazendo um negócio super errado? Sendo que eu tô super feliz comendo bolo, entendeu? O bolo é gostoso, a comida é gostosa, a gente se sente bem comendo, sim. Isso acontece com todo mundo. O problema é que a gente coloca tanto peso, tanta neura em cima disso, que isso parece um grande erro. E esse erro tem que ser compensado, sabe? Essa ideia de tentar compensar ela também não é nem um pouco saudável. E também tem a questão do eu mereço. Ah, não, porque, de novo, né? Associando comida com a condição, com o contexto. Ah, porque eu trabalhei demais hoje, nossa. Ou, ah, porque eu tô hoje TPM, nossa. Ah, porque eu tô muito cansado, porque eu briguei com fulano, porque eu tô estressado, porque eu tô triste. Então eu mereço comer isso daqui até não aguenta mais, até sair pelas orelhas, sabe? E isso não, tipo assim, por que você merece fazer um negócio desse, entendeu? Você comer um pedaço de alguma coisa gostosa é uma coisa. Agora você comer 5 barras de chocolate é insano. Você não merece comer 5 barras de chocolate. Porque não são 5 barras de chocolate. É uma tonelada de açúcar que você está comendo que está te prejudicando, sim. Comer dessa forma te prejudica, sim. Comer de uma maneira saudável, controlada, dentro de um contexto em que faz sentido, aí tá tudo bem, é outra conotação, entende? Então essa do eu mereço também é um ponto complicado de pensar e que você precisa tirar isso da sua cabeça. Você ter tido um dia difícil, você ter trabalhado muito, você ter brigado com fulano, você, enfim, tá se sentindo triste, nada vai justificar você comer exageradamente alguma coisa. Porque uma coisa não tem a ver com a outra. É você que cria essa associação na sua cabeça. Porque você tem algum circuito no seu cérebro aí que está associando uma coisa com a outra e você deu um contexto para aquilo, deu uma conotação para aquilo que na prática não existe. Então você precisa. Esse pensamento compulsivo também precisa estar fora para que você consiga finalmente, agora sim a gente consegue organizar uma estratégia aí para que você consiga comer, desfrutar da comida que você gosta de uma forma que te faça bem de verdade, que você consiga ter prazer com aquilo, sem que você sinta culpa, medo, ansiedade, frustração porque ganhou peso depois e tudo e tal. Então, se eu não tenho um pensamento compulsivo, eu vou ter um pensamento o quê? Um pensamento saudável. Um pensamento de quem tem uma boa relação com a comida. Como que é esse pensamento? É o pensamento de, ok, eu vou aproveitar a minha comida favorita. Eu vou comer minha comida favorita, esse docinho, essa coisa aqui, e eu vou aproveitar, vou desfrutar dele de verdade. Eu quero sentir o prazer dele de verdade. E, né, porque muitas pessoas quando têm compulsão, elas só comem, elas nem sentem o que tá comendo, elas nem percebem. Então, falar pra mim que tá sendo gostoso você comer 5 barras de chocolate em 10 minutos, você não tá sentindo nem o gosto de chocolate, você nem sabe o que é chocolate, você tá comendo no desespero. Agora, aqui não. A ideia de você aproveitar a sua comida favorita é de você desfrutar dela, de você sentir o gosto dela, o cheiro dela, a textura, de você gostar, de você curtir o ambiente, de você gostar do contexto em que ela está inserida. Uma outra forma de pensar é, se eu faço uma alimentação que é saudável a maior parte do meu tempo, isso daqui não vai me atrapalhar. Porque isso daqui é um pontinho, é só um pedacinho de um contexto inteiro. Porque muitas vezes a gente só olha para a refeição, né? A gente olha pro prato, o que tá ali no prato naquela hora, mas a gente tem que olhar pro contexto do seu dia, o que você comeu no seu dia, o que você comeu na sua semana, o que você comeu no seu mês. Você vai ver que às vezes o chocolate que você vai comer na Páscoa, ele é um pedacinho pequeno dentro de um grande macro ali que você comeu tudo bonitinho. Se você estiver seguindo uma estratégia correta, né, nutricional. Mas na prática mesmo, né, vamos lá. Como que a gente chuta o balde com elegância? Como é que a gente se planeja para comer alguma coisa um pouco mais fora ali do nosso escopo, principalmente se você está querendo emagrecer, né? Então, divida a sua alimentação assim. 80% do seu tempo você tem que comer bonitinho. Você tem que comer frutas, vegetais, leguminosas, carnes boas, ovo, tudo saudável ali, sabe? Redução de açúcar, beleza. 80% do meu tempo.
20% você vai reservar para a diversão. Esses 20% eles precisam existir. Eles precisam. Porque lembra que eu falei lá no início sobre os pensamentos compulsivos? De quando a gente está num cenário de escassez, a gente tende a comer mais. Quando a gente pensa que esse alimento ele só vai ter uma pequena oportunidade para comer, a gente tende a comer mais. Se você tiver consistentemente ali algumas refeições planejadas para que você tenha um alimento ali mais gostoso, mais palatável ou menos saudável, quer que seja, você não se desespera para comer, porque você sabe quando que vai ter outra oportunidade, então você fica mais calma. Essa é uma estratégia muito interessante que você pode utilizar. Não é a ideia de tirar da sua rotina. Você até pode fazer isso em algum momento, mas eu não recomendo que seja neste contexto em que você está ainda descontrolado com a comida, tá? Esse tipo de coisa a gente não faz quando a gente não tem uma boa relação com a comida, tá? Então, 80% do seu tempo você vai comer bonito, lindo, maravilhoso, orgulho da Nutri. 20% do tempo você vai reservar para se divertir, para você comer uma comida que seja o seu doce, ou seja uma pizza, ou seja um drink se você bebe. Eu recomendo que não beba, tá? Mas, enfim, se você bebe, é por sua conta e risco, tá? Porque isso vai reduzir também um pouco a ansiedade que a gente tem de comer e tal. E também, quando você come uma alimentação saudável, lembra do macro? Você tá a maior parte do seu tempo comendo muito bem. E isso já vai reduzir totalmente os danos ali que você possa ter com uma refeição um pouco fora que você acabe tendo, principalmente agora na Páscoa e em outros eventos. Outra redução de danos simples, beber água. Quando a gente sai, né, a gente sai para comer, ou quando a gente tem um evento, um feriado, como é a Páscoa, como é o Natal, como é, enfim, em que a gente prepara as coisas em casa, às vezes a gente esquece de beber água. Quem é que sai aqui? Eu duvido que vocês saiam de casa com uma garrafinha de água no carro, ou que vocês comprem água quando vocês vão sair para comer uma pizza. Geralmente a gente pede o quê? Um suco ou bebida, né? Principalmente se você beber. Você precisa beber água junto. A água, ela vai ajudar demais a evitar, né, os efeitos colaterais, em especial do álcool. Então, sempre que você for comer alguma coisa, beba água antes, bastante água antes, porque você já vai dar uma reduzida na sua fome, né? E vai bebendo água durante o processo. Então, beleza, vamos ter Páscoa aqui em casa. Geralmente a gente faz as coisas, né? A gente prepara o almoço, etc. Vai ter ovo de Páscoa também. A gente come, bebe água, come, né? Dá um tempo também, não vai beber água junto com a comida, porque senão é bom. Mas vai bebendo água ali ao longo do seu dia, quando você comer o doce, depois, né, de um tempo você pode beber água também, e continua bebendo água, porque assim você vai reduzir consideravelmente os danos. Muitas vezes a gente já fica mal depois que come alguma coisa, simplesmente porque não bebeu água junto, né? Porque tá se esquecendo da água. Então, beber água é um outro ponto importante. Mas qual que é o grande pulo do gato aqui? Principalmente falando em doces, né? Como é o caso aqui da Páscoa, vai ter chocolate e tal. São as estratégias de controle de índice glicêmico. Essas estratégias todas, eu deixei elas num dos capítulos de um manual, que é o Manual Altamente Nutrida. Tá aqui o link na descrição deste vídeo aqui, se você quiser conferir o manual. É um PDF que eu criei com estratégias nutricionais bem simples para auxiliar no emagrecimento, e eu coloquei essas estratégias de regulação da glicemia, tá? Eu vou passar algumas aqui para você, mas lá no manual tem mais um monte de estratégias para que você consiga dar uma hackeada, assim. Controle de índice glicêmico é um hackzinho que você faz, que é, você vai comer este alimento de um jeito que a absorção dele seja diferente. Então, se você pegar um ovo de Páscoa, em vez de você comer um ovo de Páscoa e você ter um super pico de glicemia, porque é isso que acontece no corpo quando a gente come um doce, né? A gente tem um grande pico de glicemia, e se a gente fizer isso várias e várias e várias vezes num corpo inflamado, vai chegar um ponto que a gente chama de resistência à insulina. Resistência à insulina é quando a insulina, né, que é o hormônio produzido pelo nosso pâncreas, que na célula pega a glicose do sangue e joga para dentro da célula, esse processo ele para de acontecer, né? Então a glicose fica toda na corrente sanguínea, ela não entra dentro da célula. Então o nosso corpo ele fica sem energia e com glicemia alta. E esse é um grande problema que desencadeia diabetes e vários outros problemas de saúde, doenças renais, pressão alta, enfim. Então esse é o grande ponto, né? Como que eu vou consumir um doce, um ovo de Páscoa, sem ter um grande pico de glicemia?
Um exemplo simples, eu vou dar aqui duas estratégias bem simples que vocês podem utilizar, mas sabe que tem muitas outras. É você comer antes, então você nunca vai comer um doce de barriga vazia, nunca. Você não vai comer seu chocolate, seu ovo de Páscoa antes do almoço, tá? Então faça um bom almoço rico em fibras e proteínas, tá? Você precisa ter fibras e proteínas. Proteínas são as carnes ali, né? O peixe, que geralmente na Páscoa a gente come peixe, né? E vegetais juntos, então uma salada, uns legumes. É importante ter fibras e proteínas antes da sua refeição, para que depois você coma um chocolate ali, um docinho, quer que seja, para que você consiga diminuir aí cerca de 30% da absorção, da velocidade com que o açúcar do ovo de Páscoa vira açúcar no seu sangue, tá? Explicando de forma bem simples aqui. Então, você comer de estômago cheio, um doce, além de você comer menos, porque você não vai estar mais com fome, você vai estar cheia, você vai reduzir a absorção de glicose pelo seu sangue. Isso aqui é muito bom. Outra estratégia que você pode associar junto a essa toda é você consumir vinagre, porque o vinagre tem ácido acético, que também interage ali com o carboidrato, com o açúcar, e também reduz ali a absorção de glicose pelo nosso sangue. Então, você pode consumir uma colher de sopa de vinagre, qualquer vinagre, tá? De maçã tem que ser melhor por conta da acidez dele. Você vai consumir uma colher de sopa de vinagre antes da refeição, cerca de 15 a 30 minutos, tá? Antes da refeição. Você pode tomar isso antes do almoço, por exemplo, né? Pegando esse exemplo aqui da Páscoa. Antes do almoço de Páscoa, toma o vinagre, comeu a sua refeição com proteínas e fibras, depois você vai comer seu doce. Isso daqui é uma baita de uma redução de danos, tá? Principalmente se você também associar com água, e se você estiver fazendo isso dentro de um contexto de uma alimentação já bem saudável, tá? Então é assim que você consegue chutar o balde com elegância, que você consegue comer o que você gosta, aproveitar o que você gosta, ter prazer realmente em comer aquilo que você gosta de comer, de um jeito que te satisfaça de verdade, sem atrapalhar seus resultados aí no emagrecimento, ou quer que seja, né, até mesmo cuidados com a saúde. Mas eu preciso dizer uma coisa, tudo isso daqui que eu disse só vai fazer sentido, isso vai ser possível de aplicar de verdade se você tiver uma boa relação com a comida, uma boa relação consigo mesmo. Se você já estiver num nível em que você tá ali cuidando de si de verdade, em que você tá se amando realmente e falando, cara, não, eu vou fazer isso daqui, eu tô nesse processo de emagrecimento aqui, eu tô nesse processo de reconciliação comigo mesma, como uma forma de me restaurar, de me recuperar, de me reconhecer de volta, de me reconectar comigo mesma. Porque se você estiver fazendo isso de um lugar de ódio, de frustração, de culpa, de autopunição, não vai funcionar. Você vai acabar voltando para os velhos padrões. E se você está nesse lugar e que você não aguenta mais ser controlada pela comida, você vê que a comida, ela te faz de gato e sapato, né? A comida, ela manda em você, você não tem controle nenhum, você está ganhando peso, você não consegue parar de comer. Eu te convido a clicar aqui no primeiro link da descrição desse vídeo para você conhecer o Naturalmente Magra, que é o meu programa de regulação emocional para emagrecimento. É um acompanhamento individual em que a gente vai juntas ensinar o seu cérebro a parar de usar a comida como forma de regular suas emoções. A gente vai trabalhar muito nos 3 pilares de motivação, autoimagem e comportamentos, que eu já deixei um vídeo aqui explicando como é que eles funcionam, esses 3 pilares, no seu processo como um todo. E tem vários outros bônus também que você vai receber junto durante todo esse seu processo aí de acompanhamento que a gente vai fazer juntas. Se você quer entender mais como que funciona o Naturalmente Magra e ver se ele faz sentido para você, nesse link aqui da descrição vai ter um videozinho onde eu tô explicando melhor como que funciona o Naturalmente Magra por dentro. E lá naquela página vai ter um botão para que a gente converse pessoalmente ali no WhatsApp. Você vai conversar comigo mesmo, eu vou entender seu caso, vou entender se o Naturalmente Magra faz sentido para você e a gente pode começar nosso processo juntas. Então, muito, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com mais pessoas que precisam saber dessa estratégia para elas pararem de chutar o balde deselegante e passem a chutar o balde com elegância. E comenta aqui se esse vídeo serviu para você, se você aprendeu alguma coisa aqui. Um beijo e até o próximo.